No dia 2, nós já iniciamos a avaliação de bloco, não é isso? Com produção textual. Só que como vai ser esse acesso da minha avaliação de bloco? Então, olha só, em primeiro lugar, quem vai fazer o acesso da avaliação de bloco é o gestor, tá? Então, eu estou vendo, por exemplo, a Joseli aí, né, assistindo. Oi, Joseli. E aí, o que que acontece? A Joseli, ela vai, primeira coisa, ela vai fazer uma coisa. Ela vai entrar no e-mail dela, então Joseli. Sei lá, o sobrenome, @seduc.go.gov.br, tá? E aí, Joseli, no seu e-mail, você vai ter uma senha. Então, essa senha vai ser enviada para você. Vai ser no da escola? Não, é no seu, é no do gestor, tá? Então, cada gestor vai receber a sua senha no seu e-mail, tá? Institucional, seduc.go.gov. Ninguém mais vai ter acesso a isso. Por quê? Quando você for acessar esse material, você vai assinar um termo de responsabilidade. E aí o que que acontece? Se você assina um termo de responsabilidade e compromisso, se acontecer algum vazamento da informação, infelizmente, você, gestor, vai responder por isso legalmente, porque você está assinando o termo que você vai manter o sigilo, tá? Então, olha só, o primeiro passo vai ser: eu acesso meu e-mail GoGovBR, lá eu vou receber uma senha, ok? Essa senha eu vou guardar, as 7 chaves. Vou passar para meu coordenador? Nunca precisei. É com vocês. Porque se acontecer alguma coisa, você que vai responder, tá? E aí, o que que eu vou fazer então? Eu vou entrar, tá? Lá no CIAP. Então, eu, gestor, vou entrar no CIAP com meu acesso. Entrei no CIAP com meu acesso. Então, olha só, dia 26 de maio, nós vamos ter disponível a produção textual. Então, eu vou pegar você, Joseli, tá aqui, tá aparecendo, como exemplo, tá? A Joseli entrou no CIAP. Quando a Joseli entrou no CIAP, o que que vai acontecer? Lá no CIAP dela, ela vai entrar na segunda coluna. Aí lá na segunda coluna, olha só, eu vou ter assim, ó, lá no finalzinho em operações, né? Eu vou ter bloco de avaliações, traço documentos, traço escola. Então a Joseli, ela vai entrar no CIAP dela, lá embaixo, né? E aí quando ela entrar aqui no CIAP, ó, em operações, e lá embaixo, ela vai então clicar. Quando a Joseli clicou aí, vai aparecer uma janela que ela vai, então, atestar o termo de compromisso e confidencialidade. Então, se a Joseli não aceitar o termo de compromisso, ela não consegue baixar a avaliação, tá? E é necessário que todas as escolas, todos os gestores façam esse procedimento. Porque aí o que acontece? Se o Tancredo Neves faz lá a produção textual e foi detectado que a Joseli não assinou o termo, é porque a Joseli pegou de outra pessoa, né? Então a Joseli ela precisa assinar o termo, tá? Então todos os gestores vão entrar, certo? E vai acessar. Quando a Joseli entrar aí, o que que vai acontecer? Para ela acessar o documento, depois que ela assinou, né, o termo de compromisso, confidencialidade, clicou lá, né, que aceita os termos, vai abrir a janela. Só que para a Joseli acessar, ela vai usar a senha do e-mail dela, tá? Então a Joseli vai usar a senha do e-mail dela e com essa senha ela vai ter acesso às avaliações. Então, lá no Tancredo, a gente tem fundamental e médio. Então, os arquivos de fundamental e médio da escola da Joseli vai estar lá. Se eu tenho minha escola que só tem fundamental, só vai ter o arquivo do fundamental da unidade escolar, tá? E aí, o cuidado que a Joseli vai ter que ter é o seguinte: ela precisa manter a confidencialidade, o sigilo da avaliação. Então, a Joseli vai pegar essa avaliação, certo?
e vai mandar direto para a gráfica ou, sei lá, como a Joseli vai fazer, tá? Para imprimir essa avaliação. Nós recebemos a informação o seguinte: todas as escolas, tá, que tem nono ano e terceira série, vocês vão receber um recurso para ajudar na avaliação, tá? Então a Joseli, se eu não me engano, ela tem 5 turmas de terceira série. Eu acho que é isso, né, Joseli? 5 turmas. Então ela vai receber o recurso, 6, né? Ela vai receber o recurso das 6 turmas de terceira série, mais as turmas de nono ano, que eu acho que é 4, né? Se eu não me engano. É uma coisa assim bem grande, né? 6 também, 3. Então ela vai receber o recurso para essas séries, o que vai desafogar um pouco a escola, tá? Então vai ser enviado esse recurso. Aí depois a Valquíria vai falar sobre os procedimentos, tá? De como vocês vão fazer isso, o pessoal da prestação de contas, tá? Mas vai cair esse recurso na conta de vocês, gestores. Então, olha só, o que que a gente precisa ficar claro aqui, ó? Eu preciso acessar pelo e-mail institucional, certo? Que o gestor utiliza. Eu vou receber essa senha no e-mail. Quando eu pegar essa senha no e-mail, eu vou entrar no SIAP, eu gestor, outra pessoa não. Eu vou assinar, vou atestar o termo de sigilo e confidencialidade. Depois que eu fizer isso, vai abrir o arquivo com as avaliações. E aí, para eu acessar esse arquivo, tá? Para eu acessar esse arquivo, eu preciso da senha. Só lembrando, tá? Alguém está colocando aqui que não viu o arquivo. Não viu o arquivo é porque vai ser disponibilizado dia 26. Então, eu vou ver hoje? Não, eu vou ver dia 26, ok? Quem vai ver? A Cristiane, que é coordenadora pedagógica, vai aparecer no CIAP dela? Não vai aparecer essa funcionalidade no SIAP do gestor, certinho? Tá? Então, eu preciso desses alinhamentos de vocês. O que eu preciso de vocês, gestores? Eu preciso do acesso de vocês do e-mail. Todo mundo tem que acessar o institucional. Eu não sei se vocês sabem, mas o institucional, se você não acessa ele com regularidade, você perde o acesso. E aí você precisa resolver a situação de acesso, tá? Então, todos os gestores, eu peço como tarefinha, entre no e-mail institucional e vê se está tudo ok. Porque se não tiver tudo ok, vocês vão entrar em contato conosco. Na segunda-feira, gestores, vocês vão entrar lá e verificar se receberam a senha. Se você não recebeu a senha, você vai entrar em contato comigo, tá? Para que a gente possa alinhar e resolver essa situação a tempo, certo? Lembrando que segunda-feira é o dia 26, tá? Então, aí deu problema, já fala comigo. Já falou comigo? A gente resolve a situação do e-mail. Resolveu a situação do e-mail? Você já pega esse link, essa senha, tá? E você vai acessar no SIAP, ok? E fazer todos os procedimentos ali. E aí, olha só, voltando aqui ao cronograma, ó, dia 26 vai estar disponível o quê? Produção textual, só. Dia 27 vai estar disponível os demais blocos de avaliação. Tá? Então, só a partir do dia 27. E no dia 3 de junho que vai ser liberado os gabaritos, ok? Que é um dia depois da aplicação da prova, tá? E aí, esses gabaritos também, você, gestor, você vai acessar no seu login, no SIAP e vai baixar. Outra pessoa vai ter? Não, é você que vai fazer esse procedimento. Caso. Ok? Então, olha, isso tem que ficar bem entendido para vocês. Por isso que eu estou gravando, porque qualquer coisa, não entendi uma parte. Vai lá, assiste 10, 20, 30 vezes. Não assistiu 30 vezes, não conseguiu entender, eu peço à pessoa que desligue o microfone, porque eu estou fazendo uma gravação. Ele colocou aonde? Você vai lá no. Luiz, seu microfone está fechado.
Agora voltou, né? Então, olha só, não falem nesse momento, tá? Porque eu preciso disso para depois, quem não entrou, tal, enfim, eu tive dúvida, eu vou lá e acesso novamente, tá? Então, é isso que a gente vai precisar fazer para avaliação de bloco. Se eu fizer esses procedimentos direitinho, eu não vou ter aquela dor de cabeça que nós tivemos no bimestre passado, tá? Então, vai fluir bem tranquilo, ok? Só lembrando que a questão do recurso, tá? A Valquíria depois vai passar os procedimentos pessoal da prestação de contas para vocês, tá? E é só para nono ano e terceira série. A segunda coisa, o segundo alinhamento que eu preciso fazer com vocês é em relação ao simulado SAEB, né? Então, o simulado SAEB, quem faz, Luiz Carlos? Simulado SAEB é nono ano e terceira série. Ah, esse simulado, ele é opcional? Não é, tá? Esse simulado, precisamos que todos os estudantes do nono ano e da terceira série façam, tá? E aí pode acontecer o seguinte, tá? Como eu vou mostrar para vocês. A Joseli recebeu um estudante novo nesses dias. Então pode ser que esse estudante, tá, não esteja na base de dados, porque quem vai organizar esse simulado é o CAED, tá? Então quem vai fazer o simulado é quem está na base de dados. Se por acaso eu tenho estudantes que não estão na base de dados, nesse momento do simulado ele não conseguiu fazer, o que que eu vou fazer? Eu tenho lá aula do Solvem Enem, eu tenho aula de inglês, eu tenho um monte de coisa que o menino pode fazer, que eu preciso adiantar e melhorar esses dados, esses índices da minha escola. Então, eu coloco ele para fazer outra atividade, enquanto os meninos estão fazendo o simulado. E aí, olha só, o simulado nós vamos fazer dia 27, tá? Então vai ser o nosso dia. Se vocês verem, o simulado tá 27, 28, 29. Só que nós vamos fazer dia 27, porque dia 28 vai ser casos urgentes. E dia 29 nós vamos fazer repescagem, que são aqueles estudantes que faltaram no dia da avaliação. Aí eu vou trazer esses estudantes para ele fazer a avaliação e garantir o máximo possível de estudantes, tá? Aí, olha só, para que esse simulado funcione bem, ele vai ser dentro da plataforma do CAED. E aí eu vou precisar que a Joseli, ela entre lá, né, a Joseli diretora, também aqui diretor, vai entrar na plataforma do CAED. Eu entrei na plataforma do CAED. E aí, Luiz Carlos, o que que eu faço agora? Aí eu vou lá em avaliações formativas, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, lá em avaliações formativas, eu tenho esse primeiro card aqui, que é organização, tá? Então, fui lá em avaliação formativa, organização. Depois que eu cliquei em organização, vai aparecer aqui, ó, programação das avaliações, tá? Aí, em programação das avaliações, vocês estão vendo que tem três abinhas, né? E aí eu vou na segunda aba, que é material de apoio. Quando eu for nessa segunda aba, ela vai aparecer para mim, ó, várias opções. A última opção é planilha de logins de estudantes. O que que eu vou fazer então? Eu já testei isso hoje com uma gestora, tá? E deu certinho. Então eu vou entrar lá no final e vou clicar em planilha de logins dos estudantes. Quando eu clico em planilha de logins dos estudantes, vai aparecer um documento para mim com os logins. O que que eu vou fazer? Eu vou baixar essa planilha. E aí, por meio dessa planilha, vocês vão saber quais são os estudantes que vão fazer a prova. Então, eu preciso fazer isso antes, né? Eu preciso fazer isso dia 26. Então, aí a gente já tem duas tarefinhas. A gente já tem a primeira tarefa, que eu tenho que entrar lá no e-mail, né? É a partir lá do e-mail, aqueles procedimentos lá que a gente vai precisar fazer para avaliação de bloco. E eu, gestor, tenho o segundo procedimento, que é entrar lá no CAED para baixar essa planilha de logins. E aí eu aconselho vocês o seguinte: no dia da aplicação, tá? Vocês organizem o horário, porque ela é online.
E aí, para a gente não ter problema, por exemplo, eu não consigo com que todos os estudantes acessem. Mas eu já tenho uma experiência anterior, eu já sei, por exemplo, que eu consigo com que 30 estudantes acessem, né, o notebook. Então, você já organiza isso. Se eu consigo a cada 30 estudantes, então eu já vou pegar 30 estudantes da planilha, ele vai ter um tempo ali de 2 horas, né? O tempo máximo é de 2 horas para fazer. Depois vem outro grupo, depois vem outro grupo. Então, vocês vão organizando esse horário, né? Uma coisa que eu aconselho a vocês, na terça-feira, abram esses notebooks, coloque o link do CAED em todos, antes de começar a avaliação. Por quê? Porque se você for esperar o aluno fazer isso, abrir notebook e tal, demanda um tempo. Já deixa tudo organizado. Então, na escola aí tem alguém de secretaria e tal, peça essas pessoas para ajudar vocês, para ligar esses computadores, já deixar ligado com o link. Porque vai facilitar a vida de vocês. Porque depois, quando o estudante fizer a prova, aí já está aberto, um outro vem, já está a página lá, né? Eu posso, então, ter várias emissões de várias respostas. Uma coisa, uma sugestão que eu dou para vocês. No dia, tá, do simulado, peçam os meninos um rascunho, fala assim, ó. É claro que a gente sabe que não vai ser, né? Mas fala para os meninos assim: olha, só vai valer quem te entregar um rascunho com cálculos. Porque aí o menino vai ter que entregar cálculos para vocês, vai ter que entregar alguma coisa e não vai simplesmente chutar. Porque se for para chutar, não adianta, a gente está perdendo tempo, né? E só lembrando, meninos e meninas, é, essa avaliação ela é feita com base nos descritores trabalhados no desafio crescer. Então, a minha escola que trabalhou todos os descritores barra habilidades do desafio crescer, tá tudo em dia, os meninos vão bem. E aí a gente vai conseguir saber até que ponto eles aprenderam. Agora, a escola que não trabalhou nada, aí já fica complicado, né? Porque ele vai fazer uma avaliação de habilidades que já foram detectadas lá no início, que são críticas, né? E aí, só se o professor não fez nenhum trabalho, você, coordenador pedagógico, consegue identificar e alinhar isso, né? Que a ideia é a gente fazer alinhamentos, né? Até a gente chegar lá nas nossas avaliações externas, tá? Então, esse procedimento eu preciso que faça segunda-feira. Aí vocês já organizam em relação a essas listas, inclusive essa planilha, o gestor que está aí na live, já dá para baixar, tá? Já dá para baixar essa planilha de logins e aí vocês já terem uma ideia de quais alunos, quantos alunos vão fazer. Porque aí eles baixaram a base de dados, né? Lá no CAED, não tem como acrescentar pessoas, né? Então, se alguém me perguntar, eu posso acrescentar? Não pode. É aqueles que estão lá, tá? Então, esse era o meu segundo assunto que eu tinha de falar com vocês. O terceiro assunto é o Enem, né? E aí, o que que acontece? Semana que vem, né? Também a gente tem aí o movimento do Enem. Então, vocês estão vendo que tem várias coisas acontecendo, né, que vão acontecer, e a gente precisa nos organizar direitinho para a gente não, né, nos enrolar nesse processo e, de repente, né, a gente não conseguir cumprir com essas coisas. O que que acontece? Tem um documento sugestivo da SEDUC, e nesse documento ele traz para a gente algumas orientações. Então, o Enem, ele começa dia 26, né? As inscrições, só que aqui a gente vai colocar um dia D, tá? Esse dia D vai estar um pouco mais espaçado, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, né, antes. Então, olha só, aqui traz algumas sugestões para serem trabalhadas com estudantes. A primeira, tá? Realizar um convite prévio para realizar a participação dos estudantes da terceira série, ou seja, a sensibilização, né? A gente precisa sensibilizar esses meninos da importância que é o Enem. Tem muitas escolas que estão recebendo psicólogos, né, da Unialfa, de alguns lugares, e eu pedi para eles fazer esse trabalho, ajudar vocês nesse trabalho de alinhamento, né, de sensibilização desses meninos, para que eles tenham vontade de fazer o Enem, né? E aí a gente, uma outra coisa, tá? Isso aqui são ações, tá, que vocês podem fazer. Uma outra coisa é realizar roda de conversa com os meninos, né? Em todos os turnos, falando sobre o Enem.
E aí vocês podem pegar o vídeo do MEC, pode pegar algumas coisas. Geralmente na escola sempre tem um grupo de professores que domina bem, né? Então esses professores que dominam bem aí o Enem, os processos, coloca ele para falar com os meninos, né? Uma outra coisa, é escolher um professor, é o que eu disse, né? Professor que tem afinidade para fazer essa roda de conversa, porque tem um professor bacana, que ele é aquele que todo mundo segue. Então, esse professor que tem que ter a fala com os meninos, né? Porque aí ele é bem empático, e aí os meninos, vocês sabem, que se a gente tiver uma boa conversa com eles, eles compram a ideia e vão embora, né? Até vocês mesmos, né? A Thaís ali, né? No deputado José de Assis, a Thaís, ela tem aí um acesso bom com os estudantes. Então, a Thaís, não, eu que vou falar com eles, eu que... Vocês podem fazer também esse trabalho, tá? E aí, ó, se possível, convide estudantes egressos. Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso, né? Já pegaram estudantes de anos anteriores que entraram na universidade e trouxeram para a escola. Então, esse momento traz de novo, né? Porque a gente fez isso no início do ano, até mesmo para, né, encalorar, né? Fazer com que esse menino aí fique motivado a fazer o Enem, né? Aí vocês podem usar dinâmicas e jogos para tornar a roda de conversa mais atrativa, né? Pode pensar em receber eles com a música especial nesse momento, né? Tornar esse momento assim bem legal para eles. Proporcionar um ambiente acolhedor de confiança para eles apresentam, né, as percepções do Enem. Administrar um momento, né, de maneira que todas as questões sejam analisadas e discutidas. Aqui eu não coloquei, mas eles sugerem algumas questões. Eu vou mandar esse documento para vocês, tá? Lá no grupo de WhatsApp. Alguém está levantando a mão, eu peço a vocês que anotem as coisas, tá? Porque assim que eu terminar a apresentação, eu fecho a gravação e aí eu disponibilizo para a gente tirar as dúvidas, tá? Só para a gente ter isso bem alinhadinho e ficar gravado bem direitinho. O mediador, né, ele tem que ser imparcial nas falas dos estudantes, porque vai ter menino que vai falar: eu não quero Enem, não, esse Enem não vai resolver nada da minha vida, né? E vai ter outros. Então, assim, é falar, né? É deixar eles falarem, porque aí eles vão escutando as falas dos colegas e, de repente, eles vão mudando, né, de ideia ali com a roda de conversa, né? Essa é a ideia, né? Ficar atento para ter o modo de fala de todos. Eu gosto muito de roda de conversa, aquela dinâmica que a gente pega uma caneta, um pincel, né? Então, quem fala? Quem está com o pincel, né? Então, só quem está com o pincel fala. E quando o outro for falar, passa, né, o bastão para o outro e o outro fala. Eu acho que é um combinado legal, né? Uma outra coisa que sugere é vocês fazerem também a conversa com os pais e professores, né? Então vocês podem conversar, né? Fazer uma reunião com eles, pode ser presencial ou online, aí vai depender, né, de qual é a articulação que você tem com a comunidade, né? Com a família. Então, dependendo da articulação, traz eles, né? E aí faz roda de conversa também, porque tem pais que nem sabem como é o Enem, né? Como funciona. Pode ter pai até que no final ele vai querer fazer o Enem também. Nós tivemos no ano passado, eu acompanhei a aplicação do Enem em escolas e eu estava lá no ali em Campinas, no Assis Chateaubriand, e tinha uma mãe, uma não, duas, tinha mãe e filho, gente. A mãe fez inscrição para o filho e a outra era a filha para participar do Enem, para motivar ela. E a mãe estudou junto e estava lá no dia da prova. A mãe e a filha, e a outra mãe e o filho fazendo Enem também, né? Escolher um professor para ser facilitador, mediador, né? A gente pode pensar em receber com a música especial os pais, né? Então, a mesma coisa, ó. Um ambiente para que eles possam apresentar, né, as percepções do Enem, né? Porque às vezes eles têm dúvidas e eles podem ajudar os estudantes, né? Então, olha só, administrar o tempo, né? De forma que garanta que todos falam, ser imparcial, porque vai ter gente que vai ser contra, né? Então a gente escuta todo mundo, acolhe, né? Ficar atento, né, quanto à organização, para que todos falem. E aí a gente vai ter um dia D. Tá? A gente está pensando no dia D, tá? Se possível, no dia 3. Então, o dia 3 vai ser o dia assim, ó, que a Cristiane, que a Thaís, que a Valdivina, que vocês todas vão focar. A gente vai montar uma estação para inscrição dos meninos no Enem.
E aí nós já tivemos a primeira fase, né? A primeira fase foi o quê? Foi os meninos fazerem pedido de isenção. E aí vocês viram que para eles fazerem isenção, eles entraram no Gov, não foi isso? Lá a inscrição também vai ser pelo Gov. Tá? Então, aí já vai exercitando isso nos meninos, porque o Gov a gente usa para tudo, né? Hoje em dia. Então, é no Gov a inscrição, tá? E aí a gente disponibiliza computador para realizar as inscrições, e nisso você já vai fazendo controle desses meninos, sabe? Vai trazendo o grupo, já vai orientando, já vai tirando as dúvidas deles, né, em relação à inscrição, faz a planilha para que você tenha esse controle desses meninos, vai agilizando, vai, ali, ó, já vou olhando. Tem menino, gente, que tem dúvida de preenchimento. No passado, quando a gente tinha que identificar município e tal, tinha meninos que colocou assim, ó, Goiás. Acredita? Aí, quando selecionou Goiás, para onde ele foi? Para a cidade de Goiás. E quando foi para a cidade de Goiás, sabe o que que aconteceu no dia? Apareceu lá Liceu. E ele achando que era o Liceu aqui. Só que era o Liceu de Goiás. Aí esse menino chegou no Liceu. Quando chegou lá no Liceu para fazer a prova, não era lá no Liceu, era o Liceu de Goiás. E o menino perdeu. Por uma opção errada que ele fez lá na hora. Por isso que é bom a gente estar acompanhando, não deixar, fazer em casa. Não, vamos fazer aqui, porque a gente, em primeiro lugar, garante que o menino fez a inscrição certinha, né? E aí já sensibiliza, já orienta para que ele preencha corretamente, né, as inscrições. Aí aqui é sugerido nesse dia, né, enviar mensagem por e-mail, WhatsApp, né, para reforçar os prazos. A gente monta, né, muitas escolas faz isso. A gente monta um cardzinho com as datas, tal, tudo direitinho, posta nas redes sociais, posta no grupo dos estudantes de terceira série. A gente vai fazer isso no grupo que a gente tem, né, dos estudantes, dos representantes de turma, né? E aí, olha só, eles têm uma coisa importante. O menino, nós já tivemos essa situação também. O menino fez o pedido de isenção e achou que aquilo fosse inscrição. Aí, quando chegou no final do ano, ele foi fazer o Enem, não achava a inscrição, não achava de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não tinha feito. Ele achou que a isenção era inscrição. Então, tem que falar para eles: isenção foi uma etapa, inscrição agora é outra etapa, tá? É outra coisa que vai acontecer, tá? E aqui, olha só, é importante acessar o site das inscrições, né? Mostrar para eles. Aí, olha só, eles vão precisar do CPF e da senha do portal. Então, já vai falando isso na roda de conversa para eles, sabe? Para eles já terem isso em mãos, né? Eles precisam desses dados. A senha, né? Eles vão ter que criar uma senha. E aí, o que que a gente orienta, né? É claro que aí depende da abertura de vocês. Mas quando eu estava lá em escola, a gente montava uma planilha de controle dos meninos e anotava a senha deles. Ó, se você não se importar, eu vou anotar a sua senha, porque se você esquecer, eu tenho ela aqui. E parece bobeira, mas quando chega lá no final, que o menino precisa saber o local de prova, ele não sabe mais a senha. E se eu tenho lá anotado, eu posso ajudar esse estudante, né, para que ele consiga, então, acessar, né? E aí, olha só, a gente precisa orientar. Estudantes especiais podem fazer o Enem? Deve. Só que ele tem que indicar lá no Enem. Isso é importante, porque no dia lá do Enem, eu tenho estudante cadeirante, por exemplo, que vai fazer a prova, aí não marcou. Se ele não marcou, ele não vai ter um atendimento especializado. Se o estudante, por exemplo, eu tenho um estudante com autismo, e aí esse estudante ele tem direito a tempo adicional. Só que isso só é garantido se ele marcar. Se ele não marcar, não vai ter o tempo adicional. Por isso que a gente precisa que vocês estejam lá com eles, tá? A língua estrangeira, ó, eles precisam selecionar a língua. E aí, olha só, eles têm inglês ou espanhol, e vocês podem ajudar eles nessa escolha. Como a gente tem um monte de menino fazendo Go English aí e tal, eu creio que muita gente vai querer fazer o inglês, né? Mas tem a opção do espanhol também. Então já orienta em relação à língua, tá? E aí, olha só, a cidade, como eu disse para vocês, ter cuidado, tá? Para eles marcarem Goiânia no município, porque eles vão lá, marca Goiás, aí troca estado com município, aí de repente eles vão fazer a prova em Goiás, né? E aí, ó, ensino médio, ele dará as informações relacionadas à situação lá, né, do ensino médio. O formulário socioeconômico, ele precisa responder.
E se ele não responde, aí não consegue finalizar, tá? E aí, olha só, ele deve consultar, imprimir ou salvar o cartão de confirmação da inscrição. Que aí vocês podem até salvar esses cartões, sabe? Cria um arquivo, o menino fez, baixa. Aí você vai baixando tudo, vai baixando tudo. Depois cria uma pastinha e fica lá, salvo, né? E vai ajudar muito esses meninos depois, tá? E aí você vai registrar o número da inscrição do aluno na sua planilha de controle. Então a gente pega a senha e pega também o número de inscrição, porque ele vai esquecer, pede para ele anotar, ele vai anotar, mas ele vai perder esse caderno ao longo do ano, e aí você tem sua planilha que vai ajudar e muito, gente, muito, 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 tá? E aí, olha só, os gestores escolares, depois da inscrição, tá? Então, a gente precisa realizar o lançamento no SIG, por isso que a gente precisa desses dados, tá? Então, os gestores já organizam essa planilha, já vai coletar a senha, já vai coletar o número de inscrição, porque esse número de inscrição eu vou alimentar lá no SIG. E aí a gente vai ter uma noção de quantos estudantes conseguimos atingir com essa iniciativa, tá? Ele só vai inserir a nota no NetEscola após a equipe gestora ter feito os registros no SIG. Então, nem tem como a gente inserir depois, né, as notas lá do Enem, sem indicar esse estudante, tá? E orientar eles a sempre acompanhar a inscrição na página do participante. Só que a gente já vai dando informação para eles e para vocês, aí a gente já vai, né, fazendo isso direitinho. Um outro tema que eu queria falar com vocês é: nós precisamos garantir alguns processos, tá? Desafio crescer, gente. A gente está crescendo muito mesmo. Tem escolas assim, ó, tá linda, maravilhosa, estão perto de 100%. Bacana. Porque eu sei que essas escolas, elas estão alinhadas e os meninos vão fazer o simulado e vai sair super bem, tá? O desafio crescer, ele traz o quê? Ele traz habilidades essenciais ao estudante que tem a ver com o que o professor de formação geral básica está trabalhando. Só lembrando que desafio crescer, quem faz é estudo orientado, tá? Aí eu tenho uma exceção aqui nas escolas militares que tem outro esqueminha lá de funcionamento. Mas nas nossas integrais, as parciais padrão, enfim, desafio crescer em estudo orientado. Porque, às vezes, o professor de matemática, que está lá em sala na formação, ele fala que tem muita coisa para fazer. Aí depende, às vezes ele está pegando demanda que não é dele, por isso que está sendo muito. E nesse momento, a gente divide para somar. A gente divide as tarefas de forma que todo mundo faça e a gente consiga, né? Uma outra coisa é a plataforma Letros. A gente precisa, tá, garantir essa plataforma. Por quê? Porque ali a gente tem propostas de produção textual. Inclusive, hoje a gente já avançou bastante. A gente já está com 45% aí de acesso. O último foi 58%. Eu e a Cássia estamos com a esperança de chegar em 75%. Tá? Então, vamos chegar nisso. Só que eu preciso que cada escola de vocês tenha 75% para somar tudo e dar os 75% no final, né? E é importante, se vocês verem, a gente estava tratando de saúde mental. Gente, saúde mental é um dos temas que pode cair no Enem. Então, ali, os temas são aqueles que são fortemente, né, indicados para cair, para serem cobrados no Enem. Então, se esse menino faz essa produção, faz bem feita, o professor não vai corrigir, é a IA que vai dar a devolutiva. Aí, de repente, vai fazer o Enem, cai uma dessas propostas. Gente, olha só que maravilha. Esses meninos vão aí agradecer, beijar, abraçar vocês, né? Ah, ainda bem que você insistiu, foi a proposta do Enem, eu me dei bem no Enem por conta disso que vocês fizeram. Uma outra coisa é o Go English, gente. O Go English não é opcional. Isso é para toda a rede militar, todo mundo precisa trabalhar Go English. E aí acontece o seguinte: eu vou limitar esses meninos. Tem muitos professores reclamando que, eu tenho que fazer 12 unidades, é muita coisa, e não sei o quê. Olha, só para vocês terem ideia, nós temos escolas que os estudantes já estão com 4 certificados. Então, assim, a ideia é: eu sou estudante, eu estou ali no notebook, eu vou seguindo meu ritmo. Tem estudante que vai conseguir fazer 2 lições, 3 lições numa aula. Vai ter um que vai fazer uma, vai ter um que vai fazer duas. Então, a gente não pode limitar, ó, nessa aula vai ser uma tarefa. Não, vai fazendo, vai fazendo.
O menino vai fazendo, tá? E vai avançando ali cada vez mais, tá? Então, a gente tem que motivar os estudantes a fazer, a estudar. É o estudo individualizado. Uma outra coisa é o seguinte, os fones de ouvido, a gente já recebeu, tá? A gente vai trazer aqui para a CRE e vai organizar a distribuição desses fones. A gente vai entrar em contato com você, gestor, para vir retirar os fones, tá? Para levar para a escola. Uma outra coisa, gente, é o Só Vem Enem, que era uma coisa que estava adormecida, mas a gente precisa resgatar, a gente precisa ativar isso e fazer com que essa ação ela seja bem bacana, né? O que que acontece? A gente não tem como, a secretaria não tem como ministrar aulão para todo o estado de Goiás, para todo mundo, né? Então, a ideia do Só Vem Enem é preparatório para o Enem dos estudantes. Se vocês entrarem lá no portal NetEscola e vocês entrarem lá no Só Vem Enem, e eu digo isso porque eu sou da Química, eu entrei em Ciência da Natureza, entrei na aula de Química, fiz aula de Química, então eu posso falar com propriedade porque eu fiz mesmo, tá? Gabaritei tudo. Bom que se futuramente eu voltar para a escola, para a aula de Química, eu sei da aula de Química. Gabaritei tudo, fui bem. Então, olha só, pessoal, são várias áreas. O que que acontece? Eu tenho português, tenho matemática, lá tem geografia, tem arte, tem química. A gente vai dosando essas coisas. Então, olha só, professor de português e matemática está trabalhando com revisa, está trabalhando lá com desafio. O professor de química, ele pode trabalhar essa aula com os meninos. O professor de arte pode trabalhar essas aulas. O professor de geografia pode trabalhar as aulas. A nossa ideia é a seguinte, é que esse aluno acesse, lá eu tenho a aula, onde vai tratar de determinado tema, que é um tema fortíssimo para cair no Enem. Depois eu tenho as questões, cada etapa de questões são 6 questões, ou seja, dá para fazer na aula, tá? E aí eu até oriento, ó. Minha internet é ruim. Eu tenho problema nisso. O que que a gente faz, gente? Baixa a aula, passa a aula para todo mundo assistir. Ou projeta a aula e todo mundo assiste. Depois, olha só, são poucos computadores que eu tenho aqui na escola. O que que a gente pode fazer? Igual o pessoal fez o Desafio Crescer. Printa as questões, joga no slide, e aí eu posso pegar os meninos, projeta, e os meninos vão respondendo ali. Depois a gente pega o grupo dos estudantes e leva, eles vão para o notebook e lança as respostas. Pronto, você garantiu a ação. Aí eu não preciso, a internet é ruim, vou ficar de braço cruzado lá esperando cair um milagre? Não, eu tenho que agir, né? Então a gente faz essas coisas. Eu posso, por exemplo, lá na escola, montar grupos. Enquanto eu estou aqui com um grupo trabalhando em recomposição, um outro grupo está fazendo lá a aula do Só Vem Enem, está respondendo, né? E uma outra coisa que vocês precisam trabalhar com os estudantes é o seguinte. Estudante, você vai fazer Enem. Quando eu estudo Enem? O tempo todo. Eu não posso me acomodar em estudar só na escola, porque só a escola não vai garantir que você vá passar no Enem. Eu preciso estudar depois também. O que que vocês podem fazer? Dentro de química, eu vou pegar química aqui, né, como exemplo. Eu tenho uma aula de química, eu tenho questões, eu tenho correção de questão, depois eu tenho mais questões, ou seja, tem vários. Vocês podem fazer uma na escola e passar outra para casa. E vocês têm o registro disso, você gera relatórios. Então, por exemplo, professor, está com dificuldade lá de instrumentos avaliativos para o menino. Ele pode usar isso. Ele pode pegar aquele instrumento que está lá, aquelas questões, o menino faz, ela vai ser corrigida, a gente já vai gerar a nota, você já tem um relatório, o professor nem precisa elaborar, precisa corrigir, já vai estar prontinho ali para ele, né? Eu posso usar isso como extra, eu posso usar isso como recomposição, eu posso usar isso como recuperação processual. Então, às vezes, a gente está com uma ferramenta muito boa nas mãos e não está sabendo lidar com isso, né? Então, a gente, desafio crescer, gente, desafio crescer, eu posso usar lá como recuperação processual. Eu não preciso criar um outro instrumento. E aí vai ser processual, por quê? Porque a cada semana o menino vai trabalhando e eu vou verificando se ele está crescendo ou não, né? Então, assim, essas coisas a gente precisa garantir que aconteça, mas a gente vai fazendo dinâmicas de forma que não sobrecarregue as pessoas no processo, mas a gente consiga fazer e consiga incentivar esse estudante a fazer também.
E se eu faço uma aula de química, o menino gostou, foi bacana na sala, aquele grupo de estudantes que são bons, assim, que corre atrás, eles vão para casa, eles vão fazer, eles vão continuar, porque você deu o caminho das pedras e mostrou como é bacana aquilo, tá? Então nada impede que depois o menino faça todas as aulas lá. O importante é ele acessar, tá? Eu tenho escola, por exemplo, que está com 1%, tem escola que está com 0,3%. Gente, isso é vergonhoso. Já pensou para você pegar a sua escola 0,3%? E sendo que é um material que vai ajudar o menino no Enem. Se o meu enfoque é o sucesso dele no Enem, eu tenho um material de qualidade, então vou usar esse material. Eu nem tenho que pensar duas vezes, né? Aqui eu reforço o cronograma, né? Eu esqueci de uma coisa. Lá nas orientações semanais, passou batido. Lá está primeiro bimestre, segundo, tá? Então risca lá para mim, né? Eu finalizei, quando eu fui revisar, depois eu vi, eu já tinha passado para vocês, é segundo bimestre. Tem uma data que eu esqueci aí, que é o dia 3, né? Dia 3 é OBMAP, né? Então, lembrando, dia 3 tem OBMAP aí no calendário, que não está aí, né? Então, olha só, o que que nós vamos fazer? Nós vamos focar em algumas coisas, né? Então, nós vamos focar no Enem, nós vamos focar no Simula Saeb. Igual eu falei na semana passada para vocês, a gente vai trabalhando, né? Gradativamente à medida que as datas vão vindo. Eu não vou atropelar tudo. Exemplo disso, gente, eu estou com a avaliação formativa de vocês aqui, ó, já está aqui, ó, do CAED, todas impressas. Quando eu vou entregar para vocês? Depois dessa avalanche. Que a gente trata disso, quando estiver lá próximo, a gente faz a formativa depois com tranquilidade, tá? A avaliação de bloco, tá? Para o CEPIs. Então, meninas do CEPI, a Bianca vai mandar um arquivo com a capa, porque vocês sabem que a avaliação de bloco das parciais é o simulado de vocês, né? Então, quando for imprimir, vocês não vão imprimir a capa do bloco. Vocês vão imprimir a capa do CEPI. Então, vai vir uma capa, meu CEPI é 10, e escrito simulado. Aí, essa capa que a gente vai colocar na prova, tá? Para criar a identidade do CEPI. Então, só reforçando aqui os cronogramas. Então, tudo que eu coloco em amarelo são aquelas datas assim, ó, importantíssimas. Não que tudo seja importante, tudo é importante, mas essas datas são datas assim de avaliação que a gente tem, né, de um âmbito maior, né, que envolve aí o meio externo, e aí a gente precisa de uma grande organização. Parei.